Irmãos, vamos abrir lá em 2 Reis, capítulo 8. Segunda Reis, capítulo 8. Vamos orar mais uma vez, né? Agradecendo ao Senhor, pedindo a graça dele. Pai, te pedimos a tua graça. Que o Senhor continue conosco, Senhor. Pedimos a tua misericórdia, Senhor. Não temos, Senhor, nenhuma capacitação se não for aquela que vem do Senhor. Que a tua palavra, Senhor, seja pela tua misericórdia, Senhor, falada a nós. Que teu Espírito, Senhor, ministre aquilo que ele quer ministrar a cada um de nós, Senhor. Primeiramente a mim e a cada um dos meus irmãos. Nós te agradecemos, Senhor, porque podemos confiar em ti. Que o Senhor é um Deus tão bondoso, o Senhor é Deus de toda misericórdia. Aquele que pede, recebe, Senhor, de ti. Aquele que bate, Senhor, a porta se abre. Nós batemos, Senhor, nas tuas portas, pedimos a tua graça, Senhor, para que o Senhor nos ajude. Que teu Espírito, Senhor, esteja conosco nesse tempo. O Senhor fale aos corações, Senhor, de cada um, desde o mais jovem, Senhor, até o mais velho. Porque a tua palavra, ela é poderosa, Senhor, para ir até o mais profundo, Senhor, dos nossos corações. E até o ponto, Senhor, de dividir juntas e medulas. Ela é apta para discernir os propósitos do coração, Senhor. Oh, Senhor, que o teu Espírito, Senhor, sonde os nossos corações cada dia, Senhor, através da tua palavra. Nós te pedimos que o Senhor use a tua palavra nessa noite, Senhor. Mais uma vez nesse dia, nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Quem leu todos os textos propostos, levanta a mão de novo aí. Que bom, né? Bastante leram. Então a gente, com a graça do Senhor, vai chegar aqui no capítulo 2 Reis, capítulo 8. Vocês estavam hoje cedo, a gente ouviu sobre qual rei mesmo? Jeorão. Um rei que morreu sem deixar saudades. Que triste, né? Algumas vezes que eu já li a palavra, que eu li esse texto, poxa, eu ficava assim, Senhor, orar ao Senhor, eu não quero ser assim não. Vocês querem ser assim? Na hora que morrer, fala, poxa, você foi tarde, né? A uns ainda fala assim, né? Você foi tarde, não está servindo para nada essa pessoa. Que o Senhor nos livre disso, né? Possamos ser pessoas que possam, quando partirmos, se partirmos antes do Senhor voltar, sermos lembrados como alguns dos reis, né, que já estudamos em outro tempo, que foram reis que serviram ao Senhor, que amaram ao Senhor, né? Possamos ser pessoas que, e ainda hoje as pessoas quando se lembrem de nós, elas se lembrem e falam, poxa, aquela pessoa, ela é diferente, né? Ela tem algo de Deus, ela tem algo que as pessoas do mundo não têm. Que as pessoas se lembrem assim de nós. Aquela pessoa é uma pessoa que pode me ajudar. Ela tem algo de Deus, ela tem algo que eu não tenho. Cada um de vocês e cada um daqueles que creram no Senhor tem algo de Deus. E aquilo que você tem de Deus, eu não tenho. Deus não deu a mesma porção para mim e a mesma porção para o Adriano. Não. O Senhor deu para o Adriano aquilo que ele deu especialmente para ele. Então eu posso aprender de Deus o que Deus deu para ele. Por isso nós não podemos desprezar ninguém, né? Nós podemos aprender com os mais novos. Certo? Nós podemos.
E devemos ter humildade para isso, né? Então, Georão morreu daquela forma terrível, certo? Que forma terrível. Na minha versão, fala que, na versão que o Alisson leu, fala que as entranhas dele saíram, né? Na minha versão, fala que o intestino dele saiu para fora. Não sei qual versão está correta, mas de qualquer forma, alguma parte dele lá de dentro saiu. E começou a sair do corpo. Imagina que coisa terrível, né? O cheiro já devia, ele estava vivo e já devia ser um cheiro insuportável você estar perto dele, né? E ele ali sofrendo terrivelmente. E o pior, ele não se arrependeu. Lembre-se disso, ele não se arrependeu. Quando as coisas ruins vêm na nossa vida, sejam elas quais forem, que a gente acha que é ruim, às vezes nós achamos que é ruim, né? Ou para uns a pessoa olha e fala, não, mas está achando, está reclamando disso, né? Mas às vezes para nós é ruim. Às vezes nós somos chatos mesmo, nós somos reclamões, e o Senhor Deus vai tratar, Ele sabe como tratar com pessoas que são reclamonas e são murmuradoras. Ele tirou aquele povo do Egito e eles começaram a reclamar, certo? E eles reclamaram sem motivo? Olha que não, viu? Se você tivesse lá, ia ser bem provável que nós pudéssemos também reclamar. Porque eles saíram daquele Egito, eles estavam, a vida deles ali, de uma certa forma estava ruim, mas de uma certa forma ainda estava boa. Eles tinham as coisas deles, eles tinham os peixes, eles tinham os pepinos, eles tinham o melão, eles tinham as comidas do Egito, eles estavam mais ou menos ali estruturados, né? Deus tira eles e promete algo muito melhor. Mas quando eles saem, eles logo de cara, logo passa 3 dias sem água. O que você ia fazer? O que será que eu ia fazer? Não estou falando isso para condenar vocês, não. Estou falando isso para mim. Será que 3 dias sem água, eu não ia murmurar contra Deus? Essas coisas, quando você lê a palavra de Deus, leiam, jovens, leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Todos os dias, leiam. Porque só a palavra de Deus que é poderosa para salvar a alma de vocês. Só a palavra de Deus, através do Espírito de Deus. Não é eu que vou falar aqui que vocês vão ser salvos. Não é. Não é nenhum homem humano, ninguém que vai falar e vocês vão ser salvos. Deus usa os homens, como usou aqui os homens para escreverem a palavra, homens inspirados por Deus para falar a palavra. Claro, Deus vai usar pregadores, lógico que vai usar pessoas para falar, vai. Mas se eles não forem ungidos por Deus, se eles não tiverem cheio do Espírito de Deus, a palavra vai ser falada e não vai acontecer nada. Mas se vocês lerem a palavra, vocês ouvirem a palavra, e o Espírito de Deus tocar em vocês vão ser transformados. Então leiam a palavra, leiam. Isso vocês levem por toda a sua vida. George Miller, quando ele morreu com mais de 90 anos, perto da sua morte, perguntaram para ele, o que você queria ter feito mais? Ele leu mais de 200 vezes a Bíblia. Perguntaram para ele falou, eu queria ter lido mais a Bíblia. Poxa, será que ele pode nos ensinar com algo disso? Quem já leu a Bíblia aqui toda? Alguma vez na vida, pelo menos, uma vez na vida. Poxa, poucos leiam a Bíblia. Lá em casa começamos esse ano, desde de Gênesis, né, do começo de 1º de janeiro, ler toda a palavra. E em um ano, se você ler, de maneira simples, 4 capítulos por dia, em um ano você leu a palavra de Deus. Toda. Leu a Bíblia toda. Em um ano. Lendo 4 capítulos por dia. 15 a 20 minutinhos por dia. É pouco ou é muito? 15 minutos, 20 minutos por dia é muito? Não, é muito pouco, né? É muito pouco. Agora, mas se vocês não têm 15 a 20 minutos do seu dia para ouvirem o que Deus pode falar com vocês, poxa, Deus vai poder falar pouco, certo? Deus vai poder falar pouco.
Ele não vai ter ferramentas para usar com vocês. Aí vai ter que usar talvez as ferramentas que o Alisson lembrou, que o C.S. Lewis falava. Ele vai ter que mandar sofrimentos. Porque Deus é ruim? Não. Porque Deus é bom. Ah, mas parece estranho, né? Deus é bom, Ele te dá um sofrimento. Ele não fica lá do céu falando, olha lá, Manuela, vou sofrer, vou fazer ela sofrer. Ele não é por ela. Ó, esse miserável, eu vou fazer ele sofrer. A gente, se fosse no lugar de Deus, talvez faria isso, né? Com as pessoas, né? Não, eu vou, esse aqui agora eu vou pisar na cabeça dele, né? Mas Deus não faz isso. Deus permite o sofrimento para quê? Para trabalhar conosco. E Paulo fala que é uma leve e momentânea tribulação. E Paulo, lê as cartas de Paulo, você vai ver o que ele chamou de leve e momentânea tribulação, você vai ficar assustado. Não vai? Vai ficar assustado. Ele passou naufrágio, ele passou chicoteamento várias vezes, ele passou apedrejamento, ele passou perseguição dos judeus, dos gentios, ele foi preso várias vezes, ele passou jejum, ele passou fome. Não era fome de jejum, era fome mesmo porque não tinha o que comer. Ele passou sede, ele passou uma noite no mar aberto, assim, nadando no mar lá, boiando. Paulo sofreu. E ele fala que era leve. Por quê? Porque ele estava andando com Deus. Porque se você não andar com Deus, tudo vai ser uma... Você pisou na formiga, ela te picou, vai ser uma coisa terrível. Dói sim, mas vai ser... Você vai acabar o mundo se a formiga te picar. Hoje alguns pisaram na abelha. Pisaram na abelha. Dói, né? Ah, tá doendo ainda? Tá? Ah, dói mesmo. Já fui picado de abelha. Dói. Até nisso, Deus está tratando você. Não pensa que não, mas a gente acha que não, mas Deus usa tudo. Certo? Então leia a Bíblia. Então Georão morreu. E aí agora quem veio? Olha só no finalzinho, no 24, 2 Reis 8, 24. Georão descansou com seus pais e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi. Seu filho Acasias reinou em seu lugar. No 12º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, Acasias, filho de Georão, começou a reinar em Judá. Acasias tinha quantos anos? 22 anos, quando começou a reinar. E reinou quanto tempo? 1 ano em Jerusalém. Sua mãe se chamava Atalia, era neta de Onri, rei de Israel. Ele seguiu os caminhos da família de Acabe e fez o que era mal diante do Senhor, como a família de Acabe, porque era genro de Acabe. Ou se casou, algumas versões falam que ele se casou com alguém da família de Acabe. Ele foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote e Gileade, lutar contra Azael, rei da Síria, e os sírios feriram Jorão. O rei Jorão voltou para Jezreel para se curar dos ferimentos que os sírios lhe fizeram em Ramá, quando lutou contra Azael, rei da Síria. E Acasias, filho de Georão, rei de Judá, foi visitar Jorão, filho de Acabe, que estava ferido em Jezreel. Uma pergunta aqui. Aqueles que leram, vocês leram, né? O que vocês... Me dá algumas coisas assim que aqueles que leram, que já aprenderam com Acasias. Porque eu estou falando aqui, por isso que eu falo que é importante vocês lerem. Porque se vocês leram, Deus já pode ter falado com vocês. Amém. E creio que já falou. Certo? Ou não? Alguém lembra? Quando alguém leu aqui, o Senhor já falou alguma coisa com você? Já achou, puxa, algo interessante, algo que você notou na vida desse rei? Quem quiser pode falar, não precisa ficar com vergonha. Pode ser algo simples, algo... Levanta a mão aí de novo, quem leu. Não precisa ficar com medo agora não, levantar a mão. E aí, Lucas, lembrou de alguma coisa? O Senhor já tinha falado alguma coisa para você?
nesse respeito desse rei. Qualquer coisa, não... Tentando lembrar, tá? Alguns outros que leram, não? Lívia. Ah. Ah, esse é um outro, é mais um pouquinho para frente. Esse eu acho que é o rei mais para frente um pouquinho ali, é o Azarias, eu acho, né? Azarias, é meio parecido, tá certo? 9 parecidos. Mas não é esse. Não? Não? Fala, Rebeca, levantou a mão. Sim, ó, muito bom, tá vendo como a gente já pode estar aprendendo sem ninguém estar ministrando? Deus pode falar com vocês, e Ele fala. Amém. Ele é poderoso. Sim. Vocês podem ler a sua palavra e a idade de vocês. Ah, Igor, pode falar, Igor. Olha aí, ó. Tá vendo? Já tirou metade da minha pregação. Que bênção, que bom. Muito bom. Tá vendo? Ele já aprendeu algo. Não precisei falar nada disso. Ele já leu e já aprendeu. E aí quando a gente fala, apenas reforça, vai tocar outro aspecto. Você vê como o Senhor, Ele é maravilhoso. Por isso que nós temos que estar diante dEle. Aprendam, jovens, a estar diante do Senhor. Não tenham medo de estar diante do Senhor. Tenham medo de andar longe dele. Então, esse rei reinou 1 ano. E olha, se você leu o livro de Reis aqui, o relato que é do livro de Reis, ele é um pouco mais voltado para as tribos do norte, né? Você vai ver aqui bem mais detalhado, né? Ele vai falar sobre Elias, ele vai falar sobre Eliseu, muitos detalhes que não tem em Crônicas, né? Crônicas, ele vai focar mais nos reis de Judá mesmo. Então você tem aqui detalhes que você não vai achar em Crônicas, mas que vai estar em Reis. Se você leu só Reis, você vai ter algumas coisas. Se você leu só Crônicas, você vai perder algumas outras coisas. Por isso que a palavra de Deus ela é tão rica, e uma parte complementa a outra. Então, se você vê o contexto, lembra que Jeorão, quem mandou uma carta para Jeorão? Quem? Elias. E depois de Elias, quem que foi o profeta que sucedeu Elias? Eliseu. Prestem atenção. Elias e Eliseu. Um dos 2 maiores profetas de Deus. Elias estava com Jesus lá no Monte da Transfiguração, junto com Moisés. Moisés simbolizando ali a lei, Elias os profetas. Olha só, entre os profetas, Elias é o mais alto. Elias, é nesse contexto aqui que surge quem? Jeorão, Acasias. Elias foi levantado porque o povo de Deus lá das tribos do norte estavam indo longe de Deus. E quando Deus vê essas coisas, Deus levanta seus profetas, para que os profetas vão lá e não passa eles. Os profetas, você vai ver que, se você ler os profetas, você vai ver que os profetas, eles não chegam nos reis e passam a mão na cabeça dele. Ô, meu amado, olha só, não faz isso não. Não. O profeta chegava lá, essa é a palavra de Deus. Você está fazendo isso, se arrependa. Deus mandou falar isso para você. Deus tinha dado profecias através de Elias
contra a casa de Acabe. Por quê? Porque Acabe tinha casado com quem? Não, Acabe tinha casado com quem? Acabe. Jezabel, que era uma mulher ímpia, terrível, que através deles o povo de Israel foi levado a adorar grandemente a Baal, levantar altares, levantar templo para Baal. Então o povo estava adorando ídolos desenfreadamente, e Deus levanta Elias. E certa vez Acabe ficou bravo, ficou de bico. Por quê? O que aconteceu? Ele queria um terreno do lado do palácio dele, que era a vinha de Nabote. Aí ele foi lá conversar com Nabote. Nabote, me vende isso aí, esse terreno. Nabote não quis. Ela falou, não, eu não vou vender, não. Rapaz, ele voltou triste para casa, tipo igual criança de bico, né? Ô pai, posso fazer isso? Não, não pode. Voltou para casa de bico, chorando, choramingando. O que foi? A mulher dele perguntou, o que foi, Acabe? Eu fui lá pedir para comprar vinha de Nabote, ele não quis vender. Vocês lembram o que Jezabel falou para ele? Fala aí, quem lembra? Você é o rei. Vamos lá, mata ele e pega a vinha e toma para você. Olha só quem era Jezabel. Essa era Jezabel. Ué, ele não quer vender? Você está chorando, isso é o rei? Vai lá e mata ele e pega. Simples, só assim. E o que ele fez? Exatamente o que ela falou. Ele foi lá, ele matou assim, ele inventou uma história, né? Ó aqui, gente, vem aqui e fala mal contra Nabote, vamos inventar uma história aqui, vocês 5 aqui, vai lá, fala mal dele, e aí o povo vem e apedreja ele aqui. Esse era o nível dos reis que estavam reinando ali em Israel. Esse era o nível. Um nível de, que você vai ver assim, nos reinos bem ímpios, né? Esse era o nível. E aí, Acabe fez isso. E aí Elias vai lá, Deus fala, Elias, agora você vai lá falar com o Acabe. Para ele, você vai falar que no lugar lá que ele mandou matar, lá os cães vão comer o sangue dele, vão lamber o sangue dele e dos seus descendentes também. Deus não se brinca, com Deus não se brinca. Aprendam isso, jovens. Paulo fala aos Gálatas, de Deus não se zomba, de Deus não se torce o nariz. Deus não é um brinquedinho, não é uma pessoa que seu amiguinho, não. Deus, quando a gente transgride os seus mandamentos, há consequências. E aqueles reis eram perversos diante de Deus. E Deus foi julgá-los. E Deus mandou Elias. E mandou Elias falar para Jeorão também. E aí depois de Elias, quando Jeorão morre e Acasias começa a reinar, já não era Elias que estava mais profetizando, era Eliseu. Esses profetas eram grandes profetas de Deus, grandes milagres. E esses homens não estavam nem aí para esses profetas de Deus. Eles não deram nenhum ouvido a eles. Quem era o pai de Jeorão? Josafá, um homem de Deus. E Josafá, para desgraça da sua família, ele permite que o seu filho se case com a filha de Acabe e com Jezabel. Olha só. E aí Jeorão casa. E a gente já ouviu hoje. E aí agora ele morre desse coisa terrível. E Acasias, quando ele morreu, lembra que os outros reis de outros povos vieram ali, mataram muitos da casa de Jeorão. Mataram seus parentes, o monte da família dele. E aí, Acasias sobrou. E ele vai começar a reinar. E ele reina 1 ano. E aí, ele reina, e aqui fala no capítulo, a gente parou aqui no verso 29,
ele começa a reinar, ele vai nesses caminhos de Acabe com a sua família, e ele foi lutar contra Azael, que era o rei da Síria. A mesma coisa que Josafá fez lá no passado, lembra que Josafá fez isso com Acabe? Lembra que o Zaga comentou, compartilhou com vocês do último encontro? Josafá foi lá e se aliou com Acabe para lutar contra o rei da Síria. E aí tem aquela história dos profetas, né? Os profetas inventando mentira, que eles iam fazer para Acabe ir lá e morrer. E eles foram. Agora o neto dele está fazendo a mesma coisa. Junta aqui com o Jorão e vai lá lutar. Aí o Jorão, na guerra, saiu ferido e voltou para casa. Aí o que acontece? Acasias vai visitar ele. Mas aí no capítulo 9 aqui de Reis, você vai ver que acontece uma coisa. O que aconteceu? Eliseu manda um profeta, alguém que estava ali junto com ele, vai lá e unge Jeú para executar o meu juízo, Deus está falando. Deus vai executar juízo contra a casa de Acabe, que ele já tinha profetizado. E aí ele falou, vai lá e unge Jeú, que Jeú vai executar o meu juízo. Jeú vai matar aqueles perversos lá na casa de Acabe. Jeú vai matar. E aí Eliseu mandou alguém ir lá. Vai lá, filho, vai lá. Vamos supor que se Estevão tivesse ali com ele, Estevão vai lá e dá essa notícia para Jeú. Unge ele, ele vai ser o rei. E ele vai matar, exterminar a casa de Acabe. Olha o contexto. E aí Jorão estava lá, meio acamado, lá, meio com ferimentos de guerra. E Jeú é ungido para matar eles. Os descendentes de Acabe, todo mundo. Não era para chegar lá e matar um, não. Era para matar todo mundo da família de Acabe. Estão sabendo que a situação era muito crítica. E aí Jeú é ungido. E o que ele faz? Ele vai. E aí Acasias estava lá, junto com Jorão. Foi visitar, né? Amiguinho dele. Foi visitar. E aí o que acontece? Jeú vai. Se vocês verem lá, 9:17, Jeú estava se aproximando. E aí alguém falou, tem um cavaleiro vindo lá. Aí mandaram alguém lá no encontro dele. Você está vindo em paz? Aí Jeú, vai para trás aqui, que paz o quê? Aí mandou outro. E aí Jeú, você está vindo em paz? Que paz o quê? Vem aqui para trás, fica quieto aí. Aí, o que acontece? Lá no verso 21, eles falaram, nossa, parece, no verso 20, acho que é Jeú, ele está dirigindo o carro, ele está parecendo um louco. Ele devia estar vindo igual um doido para matar eles. Ele recebeu a notícia e falou, agora mesmo que eu vou acabar com aquele povo, todo ali. E aí Jorão fala assim, me aparelha o carro aí que eu vou lá. E aí eles fizeram, Jorão, rei de Israel, saiu com quem? Com Acasias, rei de Judá, cada um no seu carro. Os bonitões lá, foram lá encontrar Jeú. Aonde que eles encontram Jeú? Aonde? No campo de Nabote. Será que tem alguma coincidência aqui? Não, tem não. Só que eles desprezam a palavra de Deus, né? Eles não preocupam com a palavra de Deus. A palavra do profeta é um doido aí, prende ele, mata. Tem uns que mataram os profetas. Eles encontram Jeú lá. E aí quando Jeú viu Jorão, Jorão perguntou assim, você vem em paz, Jeú, no verso 22? Ele respondeu, como você pode falar de paz enquanto perduram as idolatrias e feitiçarias da tua mãe Jezabel? Aí Jorão vira e foge e fala para Acasias, Acasias, é traição, é traição. E aí Jeú pega o arco, já era Jorão. Flechou Jorão ali e ele morre.
E aí olha o que ele fala no verso 25. Pega ele e joga lá no campo da herança de Nabote. Lembra-te de quando íamos com seu pai Acabe a cavalo e o Senhor o advertiu. Ontem vi sangue de Nabote e de seus filhos, diz o Senhor. Verso 26. Neste mesmo campo te retribuirei, diz o Senhor. Agora pega e joga nesse campo conforme a palavra do Senhor. Ah, irmãos. Aqui não tem nada de bonito, não. Essa história aqui não tem nada de final feliz, não. Aqui o final é trágico e muito trágico. É o final dos ímpios. É o final daqueles que não seguem a Deus. Se vocês não seguirem a Deus, podem ser que você não tenha uma morte dessa tão terrível. Mas sua morte vai chegar e seu lugar depois da morte não vai ser bom, não. Esse é o lugar dos ímpios. Não é com Deus. Não é o lugar bom. E aí, quando Acasias, rei de Judá, viu isso, fugiu pelo caminho de Bet-Agã. E Jeú perseguiu, dizendo, matai também. Eles atacaram no carro na subida de Gur, próximo a Ibleão. Mas ele fugiu para Megido e ali morreu. Seus servos o levaram num carro a Jerusalém e o sepultaram à sua sepultura, junto a Davi, seus pais, na cidade de Davi. Acasias começou a reinar sobre Judá no 11º ano de Jorão. E aí depois Jeú continua o seu caminho. Aqui fala que ele fugiu, né? Pode ser que na hora que eles se encontraram ali, ele tenha fugido, e aí Jeú continuou o caminho. Ele entrou em Jerusalém, em Jezreel, né? Mata a Jezabel, mata um monte de gente. E aí depois, quando ele volta, lá no verso 10, capítulo 10, verso 12, Jeú volta para Samaria, vai para Samaria, e no caminho ele encontra parentes de Acasias, rei de Judá, e perguntou, quem que são vocês? 2 Reis 12, 13. Ele pergunta, quem são vocês? Eles responderam, nós somos parentes de Acasias. Nós estamos visitando aqui a família do rei e da rainha mãe. Ó, que bonitinho, né? Estão visitando o rei e a rainha mãe. Aí ele diz, pega eles aí. Pegaram 42 homens vivos e os mataram perto do poço de Bet-Eked, sem que ninguém escapasse. Mataram os parentes tudo de Acasias aqui. Sobrinho e tudo. Agora vamos lá em 2 Crônicas 22. Essa história é terrível, né? Muito ruim. Se você... 2 Crônicas 22. História difícil. E na palavra de Deus tem muitas histórias difíceis. Muitas tragédias. E Deus não é um Deus que... Ele esconde de nós as coisas. Aqui, se você ler a palavra de Deus, você vai ver coisas bem, vamos dizer assim, cabulosas. Você vai assustar. E é bom que assuste mesmo, porque não é coisa que a gente vê todos os dias, né? Não é. E por que Deus não escondeu isso? Ele não esconde. Ele quer nos lembrar e nos mostrar o que é o homem, o que é a raça humana, o que nós sem Deus podemos fazer, o que nós podemos chegar e o que o homem vai chegando sem Deus. Deus não esconde de nada, de ninguém, não. Por que Deus não escondeu que Davi ele traiu seu amigo lá, se deitou com Batseba? Deus poderia ter encoberto, né? Puxa, Davi é um homem segundo o meu coração, eu vou encobrir esse pecado aqui de Davi. Deus não encobriu, não. Deus julgou. Quando nasceu o filho de Davi com Batseba, o que aconteceu com aquele menino? Morreu. Só um detalhe, estão mexendo no disjuntor, é capaz que caia a energia aqui, só avisar para não começar a gritar, certo. A gente continua, a gente segue. Certo, aqui. Com a graça do Senhor, amém. Eu pego, se tiver aqui, se precisar eu ponho a luzinha aqui.
A Ariana também está com luz aí, ó. Amém. Vamos voltar aqui, vamos voltar. Então Deus não esconde as coisas ruins, Deus, Ele não nos cerca de uma forma assim, não, coitadinho, você não pode saber dessas coisas, não. Não. Pode saber sim, deve saber. Para que a gente não cometa as mesmas coisas. Não ande por esses caminhos, né? Então, olha só, 2 Crônicas 22, vai falar que Acasias reinou, ó, primeiro verso, 2 Crônicas 22, 1. Em seu lugar, no lugar de Jeorão, os habitantes de Jerusalém proclamaram Acasias, seu filho mais novo, como rei, porque a tropa que veio com os árabes ao acampamento havia matado todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Aqui na minha versão, no verso 2, fala que ele tinha 42 anos, mas era impossível ele ter 42 anos. Foi algum erro, talvez, de cópia, né? Algumas versões falam 22, é correto, 22 anos. Ele tinha 22 anos. E reinou 1 ano em Jerusalém. Ó, o Igor lembrou. Quanto tempo ele reinou? 1 ano. 1. Davi reinou 40. Outros reinaram 20, 25, 30 anos. Ele reinou 1 ano. Ele tinha 22 quando começou a reinar. Seu pai tinha 32. Ele tinha 22. Ele era muito jovem. Certo? Quem tem 22 para cima aí? Tá. Então, ó, Acasias começou a reinar com 22 anos. Ele era muito jovem. E ele reinou só 1 ano. Verso 3. Ele seguiu os caminhos de quem? Da família de Acabe. Porque sua mãe era sua conselheira para fazer... O que fala na sua versão, hein? Dava conselheiros insensatos. Conselhos insensatos. E alguma outra versão fala o quê? Proceder incorretamente. Proceder o quê? Incorretamente? Iniquamente. Para obrar impiamente. Impiamente. A minha fala para fazer o mal. São coisas parecidas, né? Então, quem era conselheira de Acasias? Atalia, que era quem? A mãe dele. E ela aconselhava ele a fazer o quê? O mal. E ele fez o que era mal. Ele seguiu os conselhos, né? Como fez os da família de Acabe, verso 4. Porque eram seus conselheiros depois da morte de seu pai para a sua desgraça. Olha quem eram os conselheiros de Acasias. Sua mãe e os da família de Acabe. E fala que eles foram seu conselheiro para a desgraça dele. Seguindo seus conselhos, ele foi com Jorão atacar Azael. Olha aí, ó. Vai lá atacar Azael. Aí foram, né? E aí volta, depois acontece aquilo lá. Ele vai visitar Jorão e morre. Olha no verso 7. Foi pela vontade de Deus que Acasias, para a sua desgraça, visitou Jorão. Ao chegar, saiu para encontrar-se com Jeú, a quem o Senhor tinha ungido para exterminar a família de Acabe. Quando executava juízo contra a família de Acabe, Jeú encontrou os chefes de Judá e os sobrinhos de Acasias que o serviam e os matou. Foi talvez em momentos diferentes aqui, né, que ele encontrou, mas encontrou e matou. E aí depois procurou Acasias, o qual foi preso quando se refugiava em Samaria. Na hora lá que Jorão falou, é traição, talvez ele conseguiu fugir um pouco, se refugiou, mas depois eles foram lá, pegaram e mataram ele.
E aí sepultaram ele e disseram, ó, é descendente de Josafá, no verso 9, que buscou o Senhor de todo o coração. Não havia ninguém da família de Acasias que fosse capaz de reinar. Aí vocês vão ver amanhã a sequência terrível disso aqui. Mas olha só, eu queria lembrar vocês de algumas coisas, então, que nós podemos aprender com Acasias. Vocês já viram essa história terrível, então, o que aconteceu? Ele reinou 1 ano só. Ele começou muito jovem, certo? Isso não tem nenhum problema, ele ter começado a reinar jovem. Tem? Não teria nenhum problema, não teria problema. Mas qual foram os problemas dele? Quem foram os seus conselheiros? Está ali a família de Acabe, certo? Para a desgraça dele. Agora, eu pergunto para mim e para vocês, jovens. Quem são os seus conselheiros? Essa é uma pergunta que eu gostaria de falar para vocês. Quem são? Tomem muito cuidado com quem são seus conselheiros. Olha só quem aconselhou ele. A mãe dele. Não era alguém lá do outro reino, não. Era a mãe dele. Para fazer o mal. Se a sua mãe ou seu pai ou algum parente seu falar para você fazer o mal, você vai seguir esse conselho? Não faça isso. Não siga. Não siga. Sim. Aprenda a falar não. Aprenda a se posicionar com a graça de Deus. Peça ajuda para Deus. Fuja se precisar fugir para algum lugar. Mas não se venda para fazer o mal. Não faça isso. Não, mente lá para não sei quem lá. Não. Não, mãe, não vou mentir, não. Não, pai, não vou mentir. Seu pai falar para você ou sua mãe... Acontece às vezes, né? Bate na sua porta, sua mãe pode falar assim, espero que não façam isso com vocês. Fala assim, não, fala que eu não estou aqui não. Não faça isso não, viu? Fala assim, mãe, eu não vou falar, se quiser você fala. Se quiser você fala que você não está então, né? Fala, não, mas não vou fazer isso não. Não, eu vou te dar de castigo. Pode deixar. Deus honra aqueles que o honram. Não se venda para fazer o mal. Não siga conselhos maus. Ainda que seja do seu pai e da sua mãe. Não siga. E aqui ele seguiu os conselhos também da família de Acabe. Por quê? Porque era parente também, né? Ele se casou com alguém ali da família de Acabe. Igual seu pai. Tem erros que os nossos pais cometem. Presta atenção no que eu vou falar para vocês. Presta atenção. Tem erro que seu avô cometeu, que se você vê aqui em várias e várias famílias, começa a prestar atenção para você ver. Às vezes um erro que um avô comete ou uma avó, depois o filho comete e o neto comete. Por quê? Não é só... Não estou falando aqui de maldição hereditária, não tem nada a ver com isso, não. Estou falando que aquilo que a gente vê e o exemplo, ele fala muito mais do que apenas as palavras. Às vezes, um avô faz alguma coisa, aí quando jovem, aí quando vê o filho dele, quando jovem, faz a mesma coisa. E um neto, às vezes, faz a mesma coisa. Já viu isso acontecer, Adriano? Já. E nem 1, 2 vezes, não. Se a gente começar a contar aqui para vocês, na família da minha esposa, tem uma parente dela lá, que a mãe engravidou, ela tinha uns 17 anos, a filha com uns 18, a neta com uns 17, 18. Será que é só coincidência? Não. Às vezes o conselho não está nem na palavra, está na atitude. A pessoa olhou e mesmo sem querer, às vezes ela repete as mesmas coisas.
Cuidado, jovens, quem são seus conselheiros? Quem são seus conselheiros? Não precisa responder para mim. Responda para você e pense. E depois que vocês saírem daqui, nos outros dias, vocês começam a analisar a vida de vocês. Poxa, quem que eu estou dando? A quem que eu estou ouvindo? É aquele amiguinho da escola? É o youtuber? É o não sei quem? É aquele outro? É o astro, popstar, não sei o quê? Ou aquela pessoa que parece que é alguma coisa? Cuidado com os seus conselheiros. Cuidado, muito cuidado. Você pode escolher aqueles que você vai ouvir. Escolha pessoas que possam te aconselhar. Ande com pessoas que amem a Deus. Olha só, Salmo 119, não precisa abrir, no verso 63, a palavra fala, o autor do Salmo aqui, fala que ele era companheiro de todos os que te temem. Sou companheiro de todos os que te temem. O outro verso do 115 do Salmo 119 fala assim, longe de mim, malfeitores, para que eu guarde os mandamentos do meu Deus. Olha, que alguém que queria seguir a Deus. Se você quer seguir a Deus, na hora que vem aqueles conselhos para te levar longe de Deus, o que você faz? Você deixa eles de lado. Se os seus amigos, aqueles que você gosta mesmo, te deram um conselho, te chamarem para o caminho mau, puxa, se precisar, largue seus amigos, né? Na verdade, eles não são amigos. Eles são, às vezes, amigos da onça, né? Que na hora que te precisar, olha o amigão. Quem era o amigão de Acasias? Quem? Jorão. O que aconteceu com ele? Vamos lá na guerra. Aí Jorão se fere. Vem aqui me visitar. Poxa, ele está machucado, vamos lá visitar ele. O que aconteceu? Mataram ele. Olha o outro conselho. Olha o que o conselho olha o que gerou e aonde foi culminar os conselhos que ele estava ouvindo. Deus permitiu isso. E outra coisa que a gente pode aprender com a vida de Acasias, que a vida nossa é breve. A palavra fala, né? Seca-se a erva, cai a sua flor. A palavra de Deus, ela permanece. Mas a nossa vida é como a erva. Uma erva do campo. Hoje nasce, amanhã morre. As meninas, vocês estão na idade, a maioria de vocês aqui, que vocês estão começando a brotar, né? A flor, como se fosse vocês comparada com uma flor, vocês estão brotando, né? Meninas lindas, aquela flor linda. Ah, mas em breve vocês vão ter rugas. Olha para sua avó, para sua tia, que tem lá 60, 70, não vai, Isa, não vai ter ruga? Vai fazer, você vai ficar igual a Ana Maria Braga, né, assim, ó. Vai fazer 10 mil plásticas, né? Vai ter que ter muito dinheiro e fazer muita plástica para não dar ruga. Mas o que acontece? Essas pessoas que fazem plástica e com 70 anos parece que não tem ruga, às vezes eu vou falar para você que fica mais feio do que as que aqui tem ruga, né? Às vezes é melhor você ter ruga do que ficar daquele jeito, né? É só opinião minha, né? Vocês aí decidem o que é mais bonito. Mas vocês podem passar muito creme, muita coisa. Mas a idade vai chegar e vocês vão murchar também. Como uma flor. Nasce e depois murcha. É assim que Deus preparou esse tempo para nós. Então, não se preocupe tanto com a sua aparência. Hoje até os homens estão tão preocupados que dá até medo, né? Que na minha época não era muito assim, não. Hoje estão fazendo sobrancelha, Adriana. Eu fiquei horrorizado isso. Fazendo sobrancelha. Cadê o César? César, estão fazendo sobrancelha. Não dá.
Misericórdia, para com isso, gente. Se quiser fazer, pode fazer, né? Mas eu não faço, não. Mas vocês vão envelhecer também. Ó, assim como vocês, eles também vão envelhecer e vão ter rugas. Mas tem que envelhecer bonito, né? Mas no fim vai morrer do mesmo jeito. E alguns, como Acasias, podem morrer cedo. Vocês acham que vocês não podem morrer? Eu acho que às vezes vocês pensam, às vezes mesmo, eu vou durar muito. Normalmente a gente pensa, né? Que a gente tem muitos anos pela frente. Um dos primeiros, o primeiro mandamento com promessa é qual? Honra teu pai e sua mãe. Isso. Agora você desonra o seu pai e sua mãe e desobedeça o mandamento de Deus. Você vai ver se você vai ter longos dias nessa terra. Não vai, não. Não vai, pode ser quem for. Sim. Pode ser o neto do Josafá. Ó, o neto do Josafá. Durou 1 ano de reinado. 1 ano, ele morreu com 23. Se ele tinha 22, talvez 23. Vocês vão morrer, nós somos mortais. Se Jesus não voltar antes, vocês vão morrer. Por que vocês têm que pensar? Um irmão escreveu vários artigos sobre uma coisa boa que nós podemos pensar sobre a morte. Poxa, é um negócio duro de ficar pensando, né? Eu vou morrer. Mas quando você começa a pensar que você não é eterno aqui nessa terra, se você creu em Jesus, vamos ter vida eterna, sim. Mas enquanto estamos aqui, nós estamos sujeitos à morte. Então aqui nós vamos morrer se Jesus não voltar. Então medite, poxa, eu posso morrer. Lembra que o Alisson falou cedo, que às vezes vocês são jovens, vocês não medem as consequências, né? Às vezes vocês seguem um conselho, vamos naquele lugar lá. Olha aqui o resultado de Acasias. Vocês podem ir em alguns lugares com seus amigos e às vezes podem não voltar para suas casas. Você fala, eu não sou Deus, mas ele sabe. Ia ser muito terrível, né? Se ouvirmos daqui a um tempo, aquela pessoa que estava lá no encontro com a gente, morreu. Porque, nossa, ele seguiu uns caminhos que no fim não foram bons. Alguns se metem com drogas, muitos, vocês devem ter amigos que mexem com drogas. Não se metam nesses caminhos, porque esses caminhos são caminhos de morte. Parecem caminhos de vida. Parecem. Quando Abraão estava com Ló e eles começaram a ter briga ali, discordância, Abraão falou, Ló, escolhe onde você quer ir. Ló olhou para os lugares, olhou e, poxa, esse lugar está bonito. Sim. Ele olhou lá, qual que era o lugar que ele foi? Sodoma e Gomorra. Ele foi armando as suas tendinhas até chegar lá. E fala que lá parecia como o jardim do Éden. Ele olhou de longe, puxa, que lugar bonito, que coisa boa. Alguns deles lá devem ter aconselhado ele. Vamos lá, o negócio ali deve ser bom demais. E olha o fim de Ló com a sua família. Terrível, terrível, terrível. Olhem bem quem são seus conselheiros. E um último conselho aqui agora. Quem tem mais de 16 anos aqui? Levanta a mão. Nossa, tem bastante. Não é só para vocês, mas vocês agora, 16, 17, 18, 19, 20. Daqui a pouco, se não já estão pensando, alguns já estão querendo começar a namorar e não sei o quê, e olha para lá, e olha para o menino, e olha para a menina. Tomem cuidado com os conselhos e tomem muitíssimo cuidado com quem vocês irão se casar. Orem, orem e orem e orem. Todos os dias da sua vida você pode orar. Sim. Para que Deus dê para os homens, Deus dê uma esposa fiel. A palavra fala de Deus, fala em Provérbios que o Senhor dá a esposa fiel para o homem. É a bênção de Deus.
Orem, Deus, me dá uma esposa fiel, uma esposa que vem do Senhor. Amém. Orem para Deus, orem, não tenha medo de pedir, não. E tenham calma. Lembra que a testosterona pode estar alta aí, mas tenham calma. Por quê? Porque vocês podem errar. Sim. E errar nessa área vai trazer muita dor para vocês, muito sofrimento, mas muito. Vocês não sabem ainda, espero que não saibam, o que é ter um relacionamento e ter acabado isso. E nenhum de vocês sabe ainda o que é ser casado. Vocês não são casados ainda. Quem tem pais aqui que são separados? Poucos. Aqueles que não levantaram a mão, glorifiquem a Deus, viu? E orem pelos seus pais, porque essa geração suas desprezam o matrimônio. Desprezam, o mundo despreza o casamento. O casamento hoje dura quanto tempo? Se durar? Alguns poucos anos, poucos meses, alguns poucos dias. Eu falo assim, mas como assim? Uma pessoa casou e durou poucos dias. Isso não existe, como assim? Que você casou com ET, por acaso, não sabia? Ou o homem casou com outro homem para não saber que era. Não é possível, não é possível. Não precisa ter sexo antes do casamento, não, mas... né? Que mundo que a pessoa está vivendo, né? Você não sabe nem conversar com a pessoa que aí uma semana casou com um monstro, assim. Né? Como assim, né? Esse é o mundo que vocês estão vivendo, gente. Presta atenção em quem vocês vão escolher. Muita atenção. Para que vocês, homens, não casem com Jezabéis, com Atalias, mulheres perversas. Que vocês acham que esse mundo não tem? É o que mais tem. Sim. Orem para que Deus dê esposas fiéis que sirvam a Deus em primeiro lugar. Amém. E vocês também, meninas, orem para Deus dar homens de Deus para vocês. Não é homem bonitinho. Não estou falando para vocês casar com pessoas feias que não agradem vocês. Claro, vocês são livres, vocês podem escolher, certo? Vocês têm escolhas, mas olhem bem as suas escolhas. Que a aparência física não seja o primeiro aspecto para você definir o seu cônjuge. Não seja o primeiro aspecto. Sim. Primeiro, que ele sirva ao Senhor. Que ele ame ao Senhor. Amém. Que ele seja um companheiro, uma companheira. Alguém amigo, alguém que esteja junto com você. Porque isso é bênção. Mas se você casar com pessoas ímpias, seu casamento vai ser terrível. E aí, eu lembro uma história de uns irmãos lá no Rio, parece até engraçado, mas se não fosse trágico, né? Um irmão mais velho, um presbítero, né? Uns jovens queriam se casar, esse presbítero aconselhou o jovem, não casa com essa irmã, não. Aí ele, na sua tolice, né, falou para esse irmão, mas o amor tudo suporta. Amém, né? Aí passou alguns meses lá, esse irmãozinho chegou lá pro irmão. O irmão, tá muito difícil lá em casa. A minha esposa é terrível, não sei o que lá. Pô, irmão, o amor tudo suporta, vai na paz. Fica firme, agora você que não casou. Mas o que o mundo faz? E ensina, qual que é o conselho do mundo? Separa. Mas esse não é o conselho de Deus. E aí os jovens se separam. E eles vão procurar outro, porque lá talvez no segundo vai ser melhor. Um abismo vai chamando o outro. Certo? É só caos. Se você tem um casamento de Deus, você vai ter bênçãos. Você vai poder criar os seus filhos para o Senhor. Vocês não querem isso? Quem não quer? Claro que vocês querem. O casamento, ele não tem só dias de alegria. Não tem, jovens.
Vai ter dias de muitas alegrias. Você vai ter muita alegria com sua esposa, com seu esposo. Vai, porque é de Deus. Mas também vai ter tristezas, vai ter lutas. Você não vai casar com uma pessoa perfeita, nem vocês meninas, nem vocês meninos. Vai ter coisas que Deus vai trabalhar. Mas não casem com pessoas ímpias. Não fechem os olhos antes de casar, feche depois. Sim. Antes você tem que abrir bem eles e olhar bem com quem está casando. E outra coisa, um outro conselho e outra coisa que você tem que prestar atenção. Quando você casar, eu só estou casando com ela. Ah, mas vem um pacote junto aí. Quem? A família dela ou a família dele. Então, na hora que você for escolher, escolha e olhe muito bem quem é a família. Você não vai querer entrar em furada, espero que não. Né? Olhem os pais dela, dos pais dele, os irmãos, como que é a família, como que aquela mulher, os homens olham, como que as meninas tratam seu pai, as meninas olhem como aqueles rapazes ali tratam sua mãe, se eles servem, ou se eles são uns cavalos dentro de casa, responde para o pai e com a mãe. Você vai querer casar com eles, porque eles falam, aí os homens vão falar coisinha, meu amor, não sei o quê, mas dentro de casa lá, ele responde para o pai, ele é sem educação com a empregada, com não sei quem, com não sei quem, com o vô, com a avó. E aí vocês acham que quando ele casar com vocês, ele não vai fazer isso com vocês, porque ele fala, meu amorzinho, ele vai fazer. E aí vocês vão se assustar e vão falar, mas eu não sabia. Será que não? Você não olhou bem, né? Agora você vai aos pés do Senhor, porque aí já casou. E você também, mas a minha mulher, ela não sabe nem cozinhar. Ai. Vocês vigiam, meninada. Ó, se elas não souber cozinhar, não souber fazer, cai fora. É exatamente, sai fora. Não cuida da casa, não sabe fazer nada. Sai fora. Prestem bem atenção. E vocês ainda estão jovens. A palavra fala em Provérbios, primeiro para o homem, ajusta a sua casa, ganhe o seu dinheiro, trabalhe e depois faça uma família. Isso é um conselho lá de Provérbios. Tá vendo? Então, o casamento, ele às vezes tem que esperar um pouquinho. Então não começa a namorar muito cedo não, porque o namoro na Bíblia não é namoro como o mundo não. Não tem namoro na Bíblia. Tem o quê? Noivado e para casar. Se comprometeu, já vão casar. Conhecer e casar. Então, homens, não vá casar com vagabundo não, viu? Vocês, meninas. É assim, o homem que não quer trabalhar, preguiçoso, que não quer acordar cedo, tá dormindo toda hora, que tem que fazer as coisas, nunca faz nada, não se prontifica. É sempre só tá fazendo gracinha. Foge desses aí. Certo? Foge desses. Porque vocês vão ter grandes problemas. Mulheres que casam com o homem, depois quem vai ter que trabalhar é vocês para sustentar a casa. Isso não é a vontade de Deus, que as mulheres sustentem as suas casas. Vocês podem trabalhar, podem, para ajudar, podem. E as mulheres trabalham muito, elas trabalham em casa, elas vão cuidar dos seus filhos, elas podem trabalhar em muitos lugares, certo? Então, meninas, escolham bem pessoas que trabalhem, que sejam esforçadas. Não estou falando que é para vocês casar com pessoas ricas, não. Certo? Não é isso. Vocês trabalhem e procurem pessoas que trabalham, homens de Deus, que vão suprir a sua casa. Pode ser mesmo
Mesmo com dificuldades. Sim, pode ter dificuldades. Não tem nenhum problema. Você não precisa casar com o Bill Gates, não. Não é isso que eu estou falando. Mas se ele não consegue trabalhar, ele não consegue fazer nada, é melhor vocês avaliarem melhor, né? Sim. Então, primeiro ponto, quem são seus conselheiros? E segundo ponto, presta atenção com quem vocês vão se unir. Muita atenção. E não só no sentido de casamento. No sentido geral também, quem são seus amigos, com quem vocês andam. Porque bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas o prazer dele está na lei de Deus. Ó, seu maior conselheiro, aqui ó, é a palavra de Deus e é Deus. E depois, aqueles que temem a Deus, sejam seus pais, sejam seus irmãos, sejam seus pastores, certo? São conselhos que a gente está dando para vocês. Eu andei um pouquinho mais que vocês. É pouco, diante da eternidade, o que eu andei na frente de vocês é muito pouquinho. Mas a gente aprendeu um pouquinho. Certo? Então que o Senhor os ajude. Nesses dias, eles são para vocês depois pensarem e meditarem. Na hora que vocês chegarem na sua casa, depois vocês lêem as anotações. Você pensa, poxa, o que aquele irmão falou? Aquele outro. O que o Senhor está querendo falar comigo? O que o Senhor quer me... O que eu estou fazendo de errado que eu tenho que mudar? O que eu estou fazendo de certo que eu tenho que continuar? Certo? Nós podemos aconselhar, mas as escolhas são de vocês, de vocês. Eu não vou poder tomar a escolha pela Manuela. Sim. E nem pelo Davi. Eu não sou o Davi, eu sou o Fabrício, o Davi é ele. Ele vai ter que tomar as suas escolhas. E cada um de vocês as suas. Sim. Certo? Amém. Mas nós temos um Deus que está conosco. Amém. Vou terminar com um versículo. Salmo 34. Abram aí, Salmo 34. Salmo de Davi. Depois vocês leiam esse salmo. Se puder, lê hoje à noite ainda antes de dormir. É pequenininho. Tem 22 versículos. Salmo de Davi. Quando ele fugiu lá, fingiu de louco lá na presença de Abimeleque. Aí foi embora, mandaram ele embora. No verso 7 ele fala, vou ler só esse versículo. O anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Esse é o nosso Deus, meu. Por que Deus não livrou Acasias? Porque ele não temia ao Senhor. Não temia. Se ele temesse ao Senhor, o fim dele não ia ser ali. Com toda certeza. Agora vocês prestem atenção na vida dele, lembra dele. Poxa, as loucuras que ele fez. E orem a Deus. Deus, não permita que eu faça essas loucuras, ande nesses caminhos. Não quero, Senhor. Ainda que meu coração às vezes se inclina para o mal, nosso coração é mau. A gente precisa de Deus. Ore a Deus, Ele vai te ajudar. Os anjos de Deus vão acampar ao seu redor. Viu, Joy? Os anjos de Deus, você às vezes não vai ver. Mas se você temer a Deus, Ele vai te livrar. Amém. De muito mal. Amém. Certo? Confia em Deus. E vocês, meninas, cada um e vocês também. Temam a Deus, amem a Deus. E Ele vai livrá-los de mal, de muito mal. E o que Ele permitir na vida de vocês é para que vocês conheçam a Ele e se cheguem mais perto dEle e o amem a Ele, só a Ele. Amém? Vamos orar. Senhor, te agradecemos por essa noite. Porque vemos, Senhor, que há batalhas físicas, espirituais. Sim. Senhor, oramos por cada um desses jovens. Amém. Senhor, guarda-os. Guarda-os no teu nome, Senhor.
Guarda cada um deles, Pai. Ah, Senhor, que o Senhor possa protegê-los do mal. Amém. Que eles temam o Teu nome, Senhor. Que eles, Senhor, se agarrem nas Tuas promessas. Que eles confiem em Ti. Amém. Que eles amem a Ti, Senhor. É verdade. Senhor, que eles não andem nos conselhos de ímpios, Sim. de seus amigos ímpios, de parentes ímpios, de pessoas que não Te amam, não Te temem. Que eles possam ser companheiros daqueles que amam a Ti, que temem a Ti, que vão levá-los para conhecer mais ao Senhor. Amém. Senhor, nós Te pedimos porque confiamos em Ti. É verdade. O Senhor jamais muda. O Senhor é o mesmo Deus de Davi, o mesmo Deus de Moisés, Amém. de Abraão, de Elias, Senhor, de Eliseu. O mesmo Deus que estava com eles está conosco hoje. Aleluia. Nós podemos confiar em Ti. Amém. Nós podemos desfrutar e amar a Ti, desfrutar e provar que o Senhor é bom, Amém. que as Tuas palavras são palavras de vida eterna. Amém. Ah, Senhor, ganha esses jovens. Ganha, Senhor. Ganha. Ganha. Amém. Não permita, Senhor, Sim. que eles andem nos caminhos deste mundo. Sim, Senhor. Não permita, Pai. Amém. Não permita, Senhor, Sim, que esses meninos, que essas meninas, Senhor, Sim. se casem com pessoas ímpias. Sim. Não Deem permita. homens e mulheres para eles do Senhor. Amém. Sim, Que eles se Senhor. casem para a Tua glória. Amém. Que eles criem filhos para a Tua glória. Amém. Que eles criem filhos para a eternidade. Sim. É verdade. Nós confiamos em Ti, Pai, no Teu Espírito. Amém. Que o Senhor visite eles poderosamente nesses Amém. dias. Faz isso, Senhor. Salva a alma, Senhor. Amém. Quebranta os corações. Faz isso. Abate, Senhor, toda a arrogância, Amém. todo pecado, Senhor. Sim, Senhor. Que eles possam ver a Ti como jamais viram, Senhor. Sim, Senhor. Que eles amem a Ti, porque o Senhor nos amou Amém. de tal maneira, Senhor. O Aleluia. Senhor deu o Seu Filho por nós, Glória a Deus. para que nós pudéssemos estar aqui hoje e pudéssemos passar toda a eternidade contigo, Amém. de alegrias sem fim, Senhor. Amém. Que esses jovens não se iludam com as mentiras desse mundo. É verdade, Pai. Nós não fomos criados para este mundo, Senhor. Sim. Nós fomos criados para Ti. Amém. E que o Senhor preencha os nossos corações. Sim. Encontre lugar, Senhor, nos nossos corações. Amém. Seja conosco ainda nessa noite. É verdade. Seja conosco durante todos os dias ainda que estivermos aqui. Amém. Nós cremos em Ti, Senhor. É verdade. Nós cremos nas Tuas palavras. Amém. Acampa os Teus anjos, Senhor, ao nosso redor, daqueles que Te temem. Nos livra aqui de todo mal. Nos livra, Senhor, de ataques malignos, de interferências espirituais, de todo tipo de mal aqui, Senhor. Sim. Nas famílias desses jovens também. Amém. Cura, Senhor, É relacionamentos. verdade. Que os seus pais sejam pais que temam ao Senhor. Amém. Ah, Senhor, aqueles que têm pais separados, tenha misericórdia, Senhor. Sim. Que esses jovens não reproduzam as coisas ruins que viram nas suas casas. Nenhum de nós, Senhor. Amém. Que possamos ver e aprender com as coisas boas. É verdade. Seguir bons conselhos. Amém. Senhor, nós Te pedimos, Senhor. Nós Te imploramos. Porque o Senhor é poderoso. Aleluia. O Senhor pode fazer muito mais do que pedimos. Amém. Muito, muitíssimo mais. É verdade. Nós confiamos em Ti e Te adoramos Amém. nessa noite. Te entregamos a nossa noite de descanso na Tua presença, Pai. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Aleluia.